Olá, meu nome é Luiz Henrique e estou apresentando no podcast O Melhor Conselho Serviço, que tem como objetivo difundir as melhores práticas do setor de serviço. E hoje contamos com o apoio da Sebrace, Central Brasileira do Setor de Serviços, que congrega diversas entidades na prática e desenvolvimento do setor de serviços. Peço que se inscreva no nosso canal no YouTube O Melhor Conselho e o nosso site omelhorconselho.com.br, onde tem uma novidade especial para as pequenas e médias empresas. E eu vou ler agora um pouquinho do currículo da pessoa entrevistada de hoje. Ele é presidente do Conselho Superior e de Administração do SETSES, atualmente também é presidente do IPTC, Instituto Paulista de Transporte de Cargas, e coordenador do Instituto Conjovem, Desenvolvimento Mercadológico. Além disso, possui mais de 30 anos de experiência no setor de transporte rodoviário de cargas e é empresário e fundador da MR Express Transportes. Tenho a grande honra de receber aqui hoje Marcelo Rodrigues. Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite e estou à disposição. Legal. Marcelo, mais de 30 anos no setor de serviços de transporte de carga. Deve ter inúmeras histórias, para contar, inusitadas. Mas, pela tua visão, o que está acontecendo no setor de serviços de transporte de cargas atualmente? São diversas histórias isso. Comecei muito cedo, desde ajudante de uma transportadora até chegar onde eu cheguei como dirigente de entidade. Para chegar à dirigência de uma entidade, eu tive que me tornar empresário, e como empresário, outro dos problemas de ser dos empresários, guardadas as devidas proporções, lógico, os problemas são os mesmos, não? Mas quanto maior a transportadora, maior o problema. E eu vejo agora no setor de transporte com diversos empecilhos, diversos entraves com relação a novas legislações que vão surgindo, os transportadores tendo que aplicá-las. Então, temos aí a oportunidade, enquanto entidade, de orientar os transportadores, orientar todos aqueles que precisam saber como melhor gerir a sua empresa. Hoje a gente está vivendo no Brasil hoje uma mudança de modal, de transporte. Como você vê o modal do transporte rodoviário? Ele tem tendência de crescimento? Ele tem tendência de estabilização? Como é que você está vendo isso no setor? Você sabe que o transporte rodoviário de cargas ele participa com talvez 65% do PIB nacional. Ele passa por um caminhão, ele passa pelo transporte rodoviário de cargas. E à medida que o PIB cresce, o transporte tem que crescer também. Então, eu vejo como promissor o crescimento. São diversas oportunidades, mas as economias elas são voláteis, Uma questão como o tarifaço americano dá uma volatilidade no transporte rodoviário de cargas, dá uma dificultada naquilo que vinha regular, acaba se desregulando, diversificando os rumos. Não que o exportador deixe de exportar, mas ele talvez troque de cliente e aí você muda o porto de embarque, muda o aeroporto, muda o modal de embarque dessa exportação e aí o transporte tem que se adaptar. Então, voltando ao crescimento, eu vejo como muito promissor. À medida que o PIB cresce, o transporte deve crescer também. Você comentou agora sobre a dificuldade de legislações. Você pode citar alguma dificuldade ou algumas dificuldades que vocês estão enfrentando no setor? A dificuldade neste momento está na implantação da jornada de motorista, com relação a critérios de pontos de parada, com relação a horários de entrada e de saída de capitais, que em alguns casos tem restrições, com relação à fiscalização da ANTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Ela está também fiscalizando piso mínimo de frete, seguros de transporte. Então, são algumas questões que estão mais, vamos falar assim, mais frescas assim, no mercado de transporte, que o empresário transportador ele está mais atento. Por que mais fresco? São legislações que vêm de 2018, 2023, 2017,
são legislações já que estão aí há algum tempo, mas que agora a NTT começou a fiscalizar. Então tem tido bastante procura dos empresários, os empresários estão bastante apreensivos, e lei no Brasil você sabe como é que é, né? Você vai indo, cumpre parte não, a hora que começa a fiscalização todo mundo se preocupa. E o CETCESP ele tem ajudado esses empresários que procuram essa orientação toda. Sem dúvida, sem dúvida. O CETCESP está lá para isso. O CETCESP é a casa do transportador, onde estudamos as aplicações das legislações e estamos lá para orientar os transportadores. Essa tendência de eletrificação, né, dos veículos, e aí eu faço pergunta para você fazendo um paralelo, quer dizer, alta de preços de combustíveis impacta diretamente. Caminhões elétricos é a saída ou não é saída num país continental como o Brasil? Uma boa questão, você quase já respondeu. Nós temos uma questão da eletrificação, que é a questão da distância que o caminhão consegue percorrer com uma carga. Então, levando em consideração um país continental, a demora no carregamento dessa bateria e a falta de infraestrutura de recarga para o país continental, eu ainda não vejo o caminhão elétrico como sendo uma alternativa. Agora, ao contrário da entrega urbana, né, o transporte rodoviário urbano. Então, a distribuição urbana eu vejo com bons olhos. É lógico que ainda temos a questão da produtividade. Tendo em vista que um caminhão elétrico hoje, o investimento inicial ele é muito mais alto do que um caminhão a diesel, você tem que colocar esse valor do investimento inicial, ele fica muito alto na planilha, ao invés do a diesel, mas na recarga aí vai se compensando, então você tem que diluir isso ao longo do tempo, com depreciação. E uma outra vantagem do caminhão elétrico é que ele tem muito menos peças de reposição do que um a diesel. Pense aí nas tropas de óleo, filtros, que não tem o caminhão elétrico, obviamente. Então, você tem aí uma equalização ao longo do tempo, mas o custo inicial ele é muito alto. Agora, você comentou da mudança da legislação e que isso está impactando, inclusive, nos motoristas, né? Quer dizer, o que vai fazer com os motoristas? Entendi. E aí, eu quero dividir em duas perguntas essa. Motoristas, quer dizer, a gente tem infraestrutura no Brasil, tá? Assim, fora do estado de São Paulo, para atender essa necessidade que a legislação está exigindo e também tem infraestrutura para esses caminhões? E vamos lá, questão do motorista. Hoje o transporte rodoviário de cargas ele tem uma dificuldade em encontrar motoristas, principalmente para longa jornada, para longas distâncias. Hoje o transportador ele tem motoristas muito mais sênior do que os jovens, né? E os sêniores estão saindo, eles estão aposentando. Então você tem uma grande quantidade de motoristas saindo e uma pequena quantidade de motoristas entrando. A profissão ela não atrai muito mais, talvez por uma questão cultural, no meu ponto de vista. Eu desde pequeno tirava férias na escola e ali carona de caminhão para o interior. Então, aquela questão do caminhão já ia entrando na veia, né? O óleo diesel já ia entrando na veia. Então, você ia pegando amor pelo caminhão, pela estrada, pela rodovia, pela história. Você ia pegando amor. Hoje, o pai não quer mais levar o filho, o tio não quer levar o sobrinho, o avô não quer levar o neto, né? Então, o caminhão, culturalmente, ele deixou de ser um atrativo para a criança, para o adolescente, para o jovem. Então, essa questão cultural, no meu ponto de vista, pela baixa atração de novos profissionais. Na questão de profissionalismo mesmo, você vê ali que os salários dos motoristas, né, o piso salarial de motorista, ele está muito igual ao que um motorista faria dirigindo um caminhão, um veículo de aplicativo numa grande capital. Então, dirigindo um veículo de aplicativo numa capital, ele faz o mesmo salário, ele trabalha a hora que ele quer, ele dorme em casa todo dia. De caminhão, não. Caminhão você não tem onde dormir, você não tem lugar certo, nem todo dia você dorme em casa. Então, são alguns atrativos, né,
que você tem que ter na profissão de motorista de caminhão e que você não tem hoje em detrimento aquelas outras profissões que existem no mercado. Você falou uma coisa muito interessante, muito significativa. Você falou que a relação familiar com o caminhão, ela acabou se rompendo, né, nos últimos tempos. Porque, inclusive, até cantores, né, que cantavam músicas específicas para o caminhoneiro, a sua vida de caminhoneiro, a família, né, o filho na moleca. Você está dizendo que hoje em dia isso se perdeu, né? E quando você pensa na estrada, na essência, né, daquilo que a gente escutava desde criança, de músicas sertanejas, quando você lembra disso daí e você olha para a atual realidade, e aí nós deparamos com a infraestrutura, com a segurança, um ponto crucial, e com a questão de GRs. Né? As GRs no mercado hoje elas não permitem mais o carona. Né? Então, se você pegar essas três questões, fora a questão cultural do SPEI, né? Essas três questões, que é a questão de infraestrutura, que você tem uma legislação trabalhista e uma legislação de trânsito, que você tem que ter um determinado tempo de direção, com 11 horas de descanso, e você não tem onde descansar na infraestrutura. Aí você pega a questão de GR, que não permite carona, porque as companhias seguradoras não autorizam, né? Não tem essa previsão na pós-seguros. Aí você pega a questão cultural, que eu já falei, e, poxa vida, que pai que vai querer levar um filho para a insegurança da estrada? Que tio que vai querer levar o sobrinho para a insegurança da estrada? Né? Que avô que vai querer levar o neto se não tem um ponto de parada decente para ele? Então, são questões que foram se perdendo ao longo da última década, né, das últimas décadas, e que eu acho que é difícil de se recuperar isso. Eu acho que você está coberto de razão, porque eu fico imaginando como é que o avô vai levar o neto a uma altura dessa, com a segurança da estrada que você bem falou, antigamente você dormia no caminhão, você comia em qualquer lugar. Ainda é assim, você ainda dorme no caminhão, você abre a sua caixa de cozinha, você faz a sua comida. Mas onde? Né? Quais são os pontos de parada? Qual é a segurança do provável ponto de parada ou do possível ponto de parada? Me diga uma coisa, segurança vamos separar em dois. A segurança na estrada, no conduzir, e a segurança das instalações, segurança do assalto. A segurança no conduzir, você acha que melhorou nos últimos anos? Com a tecnologia dos veículos, sim. Você hoje tem veículos altamente tecnológicos, com telemetria, isso é fundamental, e vários outros dispositivos. Tem dispositivo que fica com uma câmera apontada para o rosto do motorista, e se ele der uma piscada mais lenta, esse dispositivo já apita no caminhão, já dá um sinal de sonolência e já faz ele parar. Então, existe uma inteligência por trás disso, uma inteligência artificial atrás dessa câmera, que ela consegue verificar a fadiga do motorista e fazer ele parar. Então, com a tecnologia melhorou muito, só que a idade média dos nossos veículos é muito alta. Você tem aí nas transportadoras 15 anos e nos autônomos 25 anos de idade média de frota. Nossa. Então, você tem uma frota muito antiga, talvez não tenha tanta tecnologia embarcada, talvez não tenha tanta telemetria embarcada, mas os mais novos, sim, eu posso dizer que a segurança dos veículos mais novos é imprescindível hoje para o transporte. Então, o que a gente tem de mais moderno hoje, por exemplo, é a câmera no motorista acompanhando a movimentação dele. Para a segurança da estrada. Para a segurança da estrada, sim. E a telemetria embarcada no veículo, e quando ele excede a velocidade, ele corta a aceleração, e quando ele faz curva muito brusca, ele realiza uma central de monitoramento. Então são várias questões embarcadas no veículo que fazem com que esse motorista dirija melhor. E aí dentro da transportadora, as boas transportadoras, as grandes transportadoras, existem as pessoas que estão lá verificando toda essa telemetria, fazendo o monitoramento de todos os veículos e vendo, né, de acordo com o software e comportamento daquele motorista. Então, o motorista alinhado, bem treinado, dificilmente ele vai cometer algum acidente. Você comentou uma coisa muito interessante, que você falou, a frota,
das empresas é de 15 anos em média e a frota dos autônomos é de 25. E aí eu vou linkar isso com a telemetria, por exemplo, GPS, enfim. E isso acontece em empresas. Tá? Então, assim, como você falou, uma boa empresa de transporte, ela vai se preocupar com a saúde e integridade das pessoas, dos motoristas e, quer dizer, não só dos motoristas, como da carga, como do próprio caminhão, como no entorno, né? Não causar um acidente. Agora, quando você fala de motoristas autônomos, ele não, às vezes, muitas vezes, a grande maioria, acredito eu, ele não vai instalar uma telemetria para ele mesmo. Deveria, não tem, é verdade que não tem, mas deveria. O autônomo ele tem aquele veículo como ferramenta de trabalho dele, e se ele ficar sem aquela ferramenta de trabalho, ele deixa de levar o pão para casa dele. Né? Então, a telemetria não é uma coisa obrigatória, vamos chamar assim. Esse é o ponto que eu quero chegar. Se fosse em sendo, então seria muito melhor. Sim, com certeza. Se todos fossem obrigados a ter uma telemetria, alguém cuidando dele, né? Porque o motorista autônomo ele anda sozinho, ele é solitário. Né? Se não é a família dele ligando, telefonando, mandando mensagem para ele, ninguém vai saber se ele está vivo ou por onde ele está. Então, ele só tem a família dele para cuidar dele. A gente deveria, então, caminhar para alguma coisa da legislação para que ajudasse, ou um financiamento para esse tipo de... para ser como se fosse, não sei se eu estou exagerando, uma coisa utópica, mas ser uma coisa obrigatória nos caminhões, ter essa telemetria de ajuda. Para o autônomo eu acho difícil, levando em consideração a idade média do veículo. Como instalar uma telemetria num veículo tão antigo? Entendi. Então eu acho um pouco difícil na questão de instalação, na questão de implantação. Por opinião, eu acho que todos deveriam ter. Como opinião minha, eu acho que todos deveriam ter, em se tratando de motoristas profissionais, sejam eles empregados, sejam eles autônomos, eles são profissionais que deveriam ter um mínimo de segurança. Então, por opinião, eu acho que todos deveriam ter. Agora, a implantação disso em veículos antigos, eu acho que é muito difícil. Dentro das empresas também existe não vou dizer, eu vou dizer força, mas uma inclinação a isso está permeando todas as empresas. O CETCESP está ajudando nesse sentido. Olha, seria legal você ter uma telemetria, um GPS. Vocês fazem fóruns, discussões? Sim, diversos fóruns, discussões, reuniões, câmaras técnicas para isso. Tudo isso é discutido dentro da entidade, tudo isso é orientado para as transportadoras, mas cabe à transportadora adotar a política de cada uma, né? Cada uma tem a sua política, mas a maioria delas implanta. A maioria delas quer ter isso daí para a própria segurança. Porque os benefícios são claros e aparentes. Tá. Vamos falar nesse mundo ESG, né? Que é meio ambiente, social, né? Governança e tal. É um setor que sofre, além de todas as pressões que você comentou, de legislação para o bem-estar dos motoristas e tal, sofre uma pressão muito grande, uma questão de carbono. Como você mesmo falou, agora, quer dizer, o elétrico ele funciona melhor nas cidades, mas nas estradas não. Até na cidade às vezes não funciona. Vocês sofrem, você sente realmente essa pressão no setor? Sem dúvidas, sem dúvidas. Muitas empresas hoje elas colocam dentro dos seus bids, né? Dentro dos seus programas de contratação, elas colocam aquela que tem ESG tem uma melhor pontuação. Aquela que aplica ESG na sua transportadora, ela tem uma melhor pontuação. E o CETCESP promove isso também. O CETCESP promove essa boa prática, o CETCESP premia as transportadoras que têm um bom planejamento de ESG. Estamos agora no 11º prêmio de ESG no CETCESP, está para acontecer agora no mês de novembro. Então, há 10 anos já premiamos as boas práticas no CETCESP. Estamos agora no 11º prêmio. Bom, o CETCESP é um grande incentivador, é um grande entusiasta das empresas, das transportadoras que aplicam ESG nas suas empresas e, claro, para os clientes, tem muitos bons olhos para isso. É interessante, você está falando que o próprio cliente hoje
está optando, quer dizer, você tem duas empresas, né, com os preços equivalentes em transporte. Você está optando para que tenha uma visão ESG. E aí você já está fazendo o prêmio aí há 10 anos, agora esse ano, 11º prêmio. Parabéns, interessante. Agora, você acha que essa reforma tributária, que a gente está começando a ter os efeitos, quer dizer, não tem os efeitos, a gente tem ainda uma preparação. E algumas pessoas fazem algumas análises que a reforma tributária vai mudar a questão logística. Você percebe isso? Tem alguma análise? Como é que vocês estão vendo essa mudança? Ela vai mudar, na minha opinião, ela vai mudar toda a característica do transporte nacional, aquelas transportadoras que fazem muitas cargas de transferência de armazéns, né? Determinada indústria produz em São Paulo e leva para Minas Gerais para armazenar para depois vender para São Paulo. Então isso acontece muito, é uma coisa muito comum, né? E tem muitas transportadoras que fazem esse tipo de trabalho de carga de lotação. Esse tipo de trabalho está com os dias contados. A partir do momento que a tributação será no consumo, não haverá mais sentido levar o produto de São Paulo para Minas para depois voltar para São Paulo. Isso é um dos exemplos, né? Outros exemplos são as importações que chegam por determinados portos que não é o Porto de Santos. Se o maior consumo está em São Paulo, por que trazer por Vitória? Por que trazer por Itajaí? Então eu vejo que isso daí tende a caminhar para o fim, né? Então vai saturar o Porto de Santos e muitas transportadoras que faziam esse trajeto de Vitória para São Paulo, de Itajaí para São Paulo, e enfim, esses trajetos vão acabar. Então, essa é a minha visão com relação à reforma tributária. E, lógico, os armazéns logísticos que estão fora de São Paulo por uma questão tributária tendem a diminuir, se não acabar também. Nessa possibilidade do Porto de Santos superfaturar, né, e estar eventualmente cheio de carga nesse futuro, automaticamente eu acredito que o Porto do Rio e o Porto do Paraná vão se beneficiar nesse sentido. Próximo, sim, tá, sem dúvidas, aqueles que estão mais próximos dos centros de consumo serão beneficiados. Então, as rotas, como você falou, vai ter uma mudança nessa rota. Quer dizer, eu ia para Minas Gerais, agora eu vou para Paraná buscar carga, vou para o Rio buscar carga, não vou mais para Minas e voltar. Exatamente, exatamente. Fora a questão das grandes indústrias que produzem em São Paulo, levam para outros estados por conta de benefícios fiscais, para depois o produto voltar para São Paulo, voltar para os centros maiores de consumo. Os clientes finais que contratam as transportadoras devem ter percebido isso, eles já estão mudando alguma coisa? Olha, Ou projetos de mudança? Nesse momento eu não vejo mudanças. É só uma previsão que nós temos, né? É algo que nós estamos vendo que vai acontecer. Aí, com preocupação porque muitas rotas logísticas tendem a acabar. Tende a acabar, vai mudar muito essa forma de modal. A gente falou agora há pouco sobre a postura do motorista tal, né, e o perigo de conduzir na estrada que está sendo mitigado pela telemetria. E faltou perguntar sobre a segurança no que tange a roubo de carga. Aumentou o roubo de carga ou diminuiu? Ou ele é sazonal, vai e volta, vai e volta? Você sabe que esse é um tema recorrente de todas as nossas entidades, tanto o SATSESP como Federação, como Confederação e as associações nacionais. É um tema recorrente nas nossas entidades. Infelizmente, é um câncer do nosso setor, esse tipo de delito. Antigamente, roubava-se só a carga ou roubava-se só o cavalo mecânico. Hoje não, hoje some a carga, some o cavalo mecânico, some a carreta, some tudo. Tudo tem destinatário. Então, infelizmente, o roubo de cargas ele existe porque existe o comprador. Existe aquele receptador de produtos ilícitos. Então,
Trabalhamos na medida do possível junto aos órgãos de segurança pública, temos um bom relacionamento com todos eles. Aqui em São Paulo, temos a grata satisfação de, neste atual governo, ter derrubado em 30% o delito de roubo de cargas. Ainda é muito alto o número do roubo de cargas. São Paulo ainda é o primeiro em números absolutos, né? A região no entorno de São Paulo, num raio de 150 quilômetros, é a pior região do Brasil no roubo de cargas. Ainda muito alto, mas temos a grata satisfação de ter diminuído 30% os índices aqui. Nossa, você vê como era alto. Muito grande, 30% é um número excelente. Agora, isso é só o governo ou o investimento das empresas em telemetria, treinamentos, enfim? É um conjunto. É um conjunto. Um conjunto. É lógico que uma empresa especializada em cargas sensíveis, em cargas de alto valor agregado, ela não anda com qualquer veículo, né? Ela anda cheio de equipamentos de segurança, ela tem veículos com cofre, ela tem carretas cofre, ela tem escoltas armadas contratadas, ela tem planos logísticos pré-determinados. Então, uma boa empresa, uma boa transportadora, aquele que estiver nos ouvindo, nos assistindo, contrate uma boa transportadora, dado o valor agregado do seu produto. Então, não contrate qualquer transportadora e você estará vulnerável. Com certeza. E nesse caminho da segurança, existe alguma tendência que a gente possa investir ainda para melhorar essa dinâmica de segurança? Ou os investimentos e os caminhos já estão sendo adotados, é só uma questão de consequência? Olha, eu acho que muita coisa está sendo feita, mas lógico que existe a possibilidade de melhor, né? Tudo tem possibilidade de melhor, mas muita coisa já está sendo feita. Agora, voltando um pouco do setor de carga nos modais. A gente tem um modal ferroviário, um modal marítimo, né? E eu quero agora o viés disso, quer dizer, o carga, ele tá, porque assim, o modal de ferroviário ele vai começar a mudar no Brasil. Isso vai impactar muito ou vai ser colaborativo o setor de carga com o ferroviário? Deveria ser colaborativo, né? Nós torcemos aí para que um dia tenhamos o transporte multimodal de fato, né? Operacionalmente trabalhando. Porque o caminhão ele é bom nas pontas, né? O trem não vai até o supermercado, o navio não vai até o supermercado, o avião não vai até o supermercado, você precisa do caminhão, né? Então, você tendo o trem ou o navio pela cabotagem, ou o avião para cargas de alto valor agregado, fazendo as grandes jornadas, os grandes pontos de distância, o caminhão tem que ser útil lá na ponta, ele tem que ser utilizado lá na ponta, e ele nunca vai deixar de existir. Então, eu acho que a multimodalidade seria um futuro muito próspero para o Brasil, dada a longa distância das capitais. Das capitais. E nós estamos preparados para o crescimento do e-commerce que nem começou direito no Brasil ainda. Ele nem começou. Nós estamos preparados? Temos um dilema com relação ao e-commerce. O e-commerce, ele sendo transportado com boas transportadoras dedicadas entre estados e entre municípios, né? Eu vejo como uma operação sadia, eu vejo como uma operação saudável entre pontos de distribuição. Agora, quando esse e-commerce precisa chegar no last mile, né, que é a última linha para chegar na porta da sua casa, ele passa por várias outras subcontratações, e essas outras subcontratações elas não estão de acordo com a legislação, dada a quantidade de veículos de passeio que você vê lotados até o teto de pacotinhos para entrega. Então isso foge da legislação, isso você percebe que é algo que talvez esteja fora do olho daquela pessoa do e-commerce, daquele supply chain que tem que contratar uma transportadora, ele não está conseguindo enxergar aquele final de ponta, aquele last mile, da forma que ele está sendo feito. E a forma que ele está sendo feito, ela impacta diretamente no baixo volume daquele transportador que transporta carga regularmente. Com veículo comercial de carga, ele transporta regularmente.
Quando você coloca toda essa carga num veículo de passeio, você está indo contra a legislação. Quer dizer, o que você está me colocando é uma questão muito interessante. Quer dizer, a gente vem regular, claro, com boas empresas, com empresas regulares, que é o que a gente sempre defende no qualquer setor de serviço que tem uma conotação de empresas regulares. O que você está falando é o seguinte, é muito interessante. Quer dizer, a gente vem regular, a gente vem cumprindo as normas da NTT, cumprindo as normas estaduais, municipais, ESG, tudo isso, mas no last mile a gente não está cumprindo. Quer dizer, ele vai até um certo ponto, dali para frente não vai mais. Dali para frente, por algum motivo, carrega-se qualquer coisa, qualquer tipo de veículo para a entrega chegar. E então isso é o que precisaria a gente melhorar, quer dizer, o governo, os governos estarem preocupados com essa regulamentação. Exatamente. Agora, Marcelo, tem um assunto que não dá para escapar, né, de nenhuma conversa, nenhuma entrevista, que é inteligência artificial. Esse não dá para escapar, é obrigatório hoje em dia, está no bolso já. Espero que você tenha até resposta para isso. Não tem como não ter. Não dá para fugir. E aí vai a pergunta: inteligência artificial, setor de carga de transporte. Como é que está isso? Já está andando, está mudando, vai mudar? Como é que é isso? Software sim, mas o transporte não tem mão de obra intensiva. Não tem ainda um robô para suprir a necessidade com a inteligência artificial, mas software sim, totalmente. Software de roteirização, de melhores meios de roteirização e de tipos de aplicação de rotas e afins para o setor de transporte em software, ok. Agora, como nós exigimos mão de obra intensiva, não tem inteligência artificial que faça a carga subir e descer do caminhão, não tem inteligência artificial que faça o caminhão dirigir, não tem inteligência artificial que faça o trabalho que o humano tem que fazer no transporte rodoviário de cargas. Né? Agora, pensando em boas práticas logísticas, vejo como fundamental. Quer dizer, você tem que ter, mas não tem como escapar de um bom treinamento, uma boa seleção de profissionais. Não escapa, você tem que ter o ser humano lá para o transporte rodoviário de cargas. Nós estamos falando de materialização. Materialização, exato. E aí você falou que normalmente as pessoas estão ficando, claro, cada vez mais aí com uma certa idade. E esse casamento com uma senioridade com a inteligência artificial, está conseguindo funcionar esse casamento? Ainda não. É lamentável, mas não temos discernimento entre os sêniores, né, com relação ao básico. Né? Os sêniores hoje têm dificuldade em mexer com o smartphone para tirar uma foto de uma nota fiscal. Né? Então, não temos como imputar algo tecnológico para os sêniores. Né? Seria uma injustiça com eles. Então, precisamos entender que a materialidade do nosso negócio ainda depende muito da mão no volante. Aquela mão no volante é aquela que abre a porta do caminhão e tira a carga. Então, o nosso setor depende disso. É lógico que gostaríamos de ter um robozinho fazendo tudo isso, mas ainda não é possível. Não é possível. Diga uma coisa, a gente falou de problemas, mas o que falta de incentivos para o setor, que você acha que está faltando, que deveria ser melhor visto, melhor apreciado? Incentivo que o setor precisa. O incentivo para melhorar a idade média da frota. Você vê hoje caminhões cada vez mais caros, mais tecnológicos e juros muito altos. Né? Então, nós não temos incentivo no nosso setor para melhorar o nosso parque de frota. Né? Quando eu falo nosso parque de frota, é a frota de 2.800.000 veículos que rodam no Brasil no transporte rodoviário de cargas, sejam eles autônomos, cooperativas ou empresas de transporte de cargas. São 2.800.000 veículos que necessitam de um olhar do governo para que retirar os caminhões velhos de circulação, poluir menos e, em detrimento a isso, dar melhores condições para a aquisição de um veículo novo. Você está falando de subsídio ou uma interpretação melhor
de como fazer o financiamento dos caminhões, das empresas. Como é que você está falando isso? Eu falo de um subsídio, Subsídio do governo. do governo assumir a parte de onde ele não assumiu com infraestrutura de trens, de navios, de cabotagem, de rodofluvial. Então, enquanto o governo ficou inerte no investimento de infraestrutura, o empresário conseguiu comprar veículos a diesel para o progresso do país. Então, uma forma do governo reparar todo esse tempo que ele ficou sem investir em infraestrutura seria ajudar, subsidiar para ter os veículos mais modernos, para poluirmos menos. Isso seria uma pauta, então, interessante para a COP. Sem dúvidas. Se o caminhão é altamente poluidor, por que não olhar para o caminhão e não subsidiar uma empresa de transporte, um autônomo, com menores juros, menores taxas de juros? Não queremos nada de graça. Só queremos ter acesso a uma linha de crédito justa, barata, que dê condições de pagarmos. Nesse ponto é interessante, você tá representando não só as empresas, como o autônomo. Quer dizer, é um benefício para todo mundo. Um benefício para todos e para a sociedade. Para a sociedade. Para a sociedade. Né? Para eu fazer o transporte de alimento, do medicamento, para eu coletar o lixo na porta da casa do cidadão, para eu levar medicamentos para o hospital, oxigênio para o hospital, tudo isso é caminhão. E tudo isso é feito óleo diesel hoje. É muito pouca iniciativa, muito pequena iniciativa do elétrico, do a gás e de outras veias, de outras fontes. É muito pequeno o investimento nisso hoje, diante da necessidade. A necessidade é gigantesca. Tudo aquilo que se mostra e ESG é muito pequeno da necessidade que existe hoje. Nós estamos falando de uma frota de 2.800.000 veículos comerciais, fora as empresas que têm frota própria que não entram na conta da NTT. Podemos talvez chegar isso daí a 5 milhões de veículos. São 5 milhões de escapamentos jogando poluição no ar. Se dermos o primeiro passo agora, quem sabe lá em 2050 consigamos ter isso daí, um ar muito melhor com veículos menos poluentes, mais novos e menos poluentes. E nós sabemos que, assim, é uma coisa batida, mas o preço do transporte influencia em todos os produtos no Brasil. Quer dizer, se eu dou um incentivo no caminhão, automaticamente os preços e o acesso ao consumo, ele se torna na mesma hora. Exatamente. Quem paga imposto no país hoje, no meu ponto de vista, quem paga imposto no país é CPF. CNPJ não paga imposto. CNPJ repassa imposto. Quem paga é o CPF na boca do caixa. Na boca do caixa. A gente está aumentando para eles. Quer dizer, se a gente baixasse o transporte, que é um dos maiores insumos, muitas vezes, né, da mercadoria, é o transporte. Se a gente baixa isso aqui, o preço baixa. Se baixa o preço, aumenta o consumo. Eu estou falando o básico aqui. É básico. É continho de padaria. Eu me sinto culpado quando eu entro num e-commerce e procuro frete grátis. Não existe frete grátis. Não tem almoço grátis. Não existe almoço grátis. Não tem frete grátis. Então, de alguma forma, de algum jeito, o que eu comprei lá no e-commerce vai chegar na porta da minha casa. E tem frete para aquilo chegar. Claro. Seja um frete de triciclo, de bicicleta, de motocicleta, de carro de passeio, de caminhão, de caminhonete, esse frete vai chegar na minha casa. E custa para chegar isso na minha casa. Então não existe frete grátis. E quanto mais sadio for o frete, quanto menos poluente for o frete, tudo aquilo que o CPF compra é benefício para a sociedade se chegar com frete sustentável. Né? Não, que não seja frete grátis, mas que seja sustentável. Então, se o governo puder assumir essa parte de subsídio para o transportador poder adquirir veículos mais novos e menos poluentes, o CPF vai ser o beneficiado. A população vai ser a beneficiada. Com certeza. Marcelo, a gente chega num ponto aqui do podcast que eu peço um presente. E o presente que eu peço para você, qual é o melhor conselho que você pode deixar para quem está nos assistindo agora? É uma boa pergunta e o presente que eu quero deixar é: contrate uma boa transportadora. Uma boa transportadora com boas práticas, com bons empregados. Uma boa transportadora é aquela que
que cobra o justo e não é aquela que vende preço. Ela vende um bom serviço. Ótimo. É um excelente conselho, que a gente sempre siga pelo caminho correto das coisas, né? Marcelo, muito obrigado pela presença, foi um excelente papo, muito esclarecedor. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite e estou à disposição. Muito obrigado. Agradeço você que nos assistiu até agora. Peço se inscrever no nosso canal no YouTube, O Melhor Conselho, e o nosso site, omelhorconselho.com.br. Muito obrigado e até o próximo episódio.